Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, Carolzinha. Boa tarde, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta da alegria. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Carol. Renan não me larga não, nem eu largo o Renan aqui, ó, o tempo inteiro. Espero que você esteja bem, que você esteja gostando das aulas. Espero que você tenha tido um início de semana sensacional, que você tenha aprendido bastante coisa. Para quem está chegando hoje, para quem não viu as minhas aulas da semana passada, eu sou a Carol Azevedo, eu sou sua professora de Química 1 e a gente vai se encontrar toda quarta-feira às 5h30 da tarde para conversarmos sobre a química, para você ver como a química é linda e para a gente ir atrás da realização do seu sonho. Vai dar certo, confia. Confia na gente, confia em você principalmente. Nós teremos aqui ao longo de todo o ano mais de 30 semanas. Só o cronograma tem 32 aulas. Então você me encontra 32 vezes. Fora nas lives, fora a reta final, que é lá pertinho do Enem. Então a gente está junto aí para fazer com que dê certo tudo bonitinho, tá? Então seja muito bem-vindo e vamos falar de química porque a gente tem um montão de coisa para falar. Antes de mais nada, quero que você tire essa ideia aí de desmistifica que a química é difícil, que não gosta da química. Tira isso da sua cabeça. É a primeira vez que você vai ver a química comigo. É a primeira vez que você vai abrir o seu coração para a química. E principalmente para aquilo que eu vou te dizer. Por exemplo, tem que estudar a química básica, tá? Tem que estudar separação de misturas. Tem que ter separação de misturas grudadinho na sua cabeça. Vou te mostrar hoje que na verdade, na semana que vem, que uma questão do Enem foi sobre separação de misturas, que está dentro de aspectos macroscópicos. Já caiu questão do Enem que quantifica a energia de mudança de estado físico. É química básica. Caiu na prova da UERJ, no seu último exame de qualificação, quando ainda era do primeiro modelo, para você identificar uma substância pura composta. Então, é o que a gente vai falar hoje, aspectos macroscópicos. Então, tem que saber a química inicial, a química básica. Os vestibulares, eles vêm trazendo isso cada vez mais nas suas provas. Eles vêm colocando questões fáceis, médias e um pouco mais difíceis. Essas fáceis, elas trazem em cima de aspectos macroscópicos. E como a gente sabe, o TRI geralmente joga a tua nota lá em cima quando você acerta questões mais fáceis e médias. Bom, primeira coisa, vamos organizar a nossa vida. O que você vai ver hoje? Você vai ver o que é matéria, corpo e objeto, estados físicos da matéria, classificação dessa matéria e fenômenos. Você que não viu química, teve um problema na escola, faltou professor, não lembra, ficou muito tempo fora da escola. A aula de hoje é para te situar. A aula de hoje é para te mostrar o que você vai estudar ao longo do ano aí, beleza? Primeira coisa, o que é química? O que a química estuda? A química estuda tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. A química estuda matéria.
estuda o que é, estuda as suas transformações, estuda os estados físicos. Então, eu tenho que primeiro identificar o que é matéria, saber o que é a matéria, para aí sim começar a estudar essas transformações, esses estados físicos e etc. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Meu passador é um objeto da matéria plástico. A minha garrafa é um objeto da matéria plástico. O copo do Renan é um objeto, tudo bem? É um objeto da matéria vidro. A matéria dá origem aos objetos. Objeto é uma porção da matéria que tem utilidade para o homem. Por exemplo, eu tenho um copo de vidro na minha mão. Eu tenho o objeto da matéria vidro. Foi questão do Enem. Deixei cair o copo. O copo quebrou. Virou cacos de vidro. Eu continuo tendo a matéria vidro. Agora eu passo a ter um corpo. Corpo é uma porção limitada da matéria. Foi o que eu escrevi para você. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. O corpo é a porção limitada da matéria, mas não tem utilidade para o homem. Se eu chego aqui e te dou 1 quilo de ferro, a matéria é ferro. Mas o que tu vai fazer com 1 quilo de ferro? Você vai ter que transformá-lo em um objeto. Objetos são corpos que representam utilidade para o homem. Eu peguei aqueles 3 quilos de ferro, coloquei para virar um portão de ferro. Então, eu dei uma utilidade, passa a ser um objeto. Fechado? O que ar é matéria? Se você enche uma bola de gás, uma bola de aniversário, meu aniversário é semana que vem, hein? Se eu encho uma bola de aniversário, o ar ocupa o espaço, né? À toa que ela infla. Se ela infla, ocupa o espaço, e eu peso ela antes de encher e depois de encher. Você vai perceber que tem uma diferença de peso. Mesmo que seja 0,00001 grama, tem diferença de peso. Se tem diferença de peso, ela tem massa, o ar é matéria. O que não é a matéria? Vácuo, pensamento, entre outras coisas, não são matérias. Beleza. Estão entendendo que a química vai estudar essa matéria, os estados físicos dela e as transformações dessa matéria. E essa matéria, ela é feita do quê? Se eu pego o meu controlezinho aqui, que é de plástico, coloco ele em um microscópio e vou aproximando, 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 no microscópio bonzão lá, eu vou chegar nessa menor parte. Eu vou chegar numa parte muito, muito, muito pequenininha, que eu vou denominar de átomo. A menor parte de qualquer matéria é chamada de átomo. Aí eu venho para o quadro. Quem viu minha aula da semana passada já sabe que eu falei sobre isso. Eu só vou relembrar, tá? Átomo é a menor parte da matéria, né? Aí. Átomo é a menor parte da matéria. Quando eu tenho um conjunto de átomos iguais, com o mesmo número de prótons, a gente vai falar sobre isso lá na frente. A gente também vai ver que o átomo não é a menor parte, que o átomo hoje em dia é divisível. Vi que alguém colocou ali, mas pra gente a definição de átomo é essa, menor parte da matéria, beleza? E aí, quando eu tenho um conjunto de átomos iguais, eu tenho o que eu chamo de elemento químico. O elemento químico é a caracterização de um conjunto de átomos. Então, o elemento químico é um conjunto de átomos iguais. Aí eu vou te ajudar. Quando eu penso em átomo, eu vou colocar entre aspas, porque é uma ideia minha, eu vou pensar em quantidade.
Quando eu falar de elemento químico, eu também vou colocar entre aspas característica. E tem uma outra definição importante. O que é molécula, Carol? Molécula é a união de 2 ou mais átomos. Algumas coisas importantes. Elemento químico, letra maiúscula. Fechado? Eu represento o elemento químico com letra maiúscula, sempre. E aí eu vou vir para os exemplos. Vem comigo, juntinho. CO2. Primeira coisa, eu tenho ali quantos elementos químicos? Lembra que o conjunto de átomos iguais, eu preciso caracterizá-lo. Esse conjunto é caracterizado como elemento químico. Então, quando eu olho para aquilo ali, eu vejo que eu tenho carbono, letra maiúscula, C, oxigênio, O, letra maiúscula. Então, eu sei que aqui eu tenho 2 elementos químicos, o carbono e o oxigênio. Quantos átomos eu tenho? 3. Sabe por quê? Porque eu tenho, se eu não escrevo nada, eu tenho 1. Eu tenho 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, eu tenho ali uma molécula. Por que eu tenho uma molécula? Porque eu tenho mais de um átomo. Eu tenho o gás carbônico, que é o CO2, e eu tenho uma molécula dele. Fechado? Vou para o outro aqui embaixo, para outro exemplo. Agora eu vou complicar um pouquinho sua vida. O2. O oxigênio que você respira. Eu tenho quantos elementos químicos ali? Um só. Porque eu só tenho uma letra maiúscula, que é o O. Fechado? Um elemento químico só. Só que eu tenho a união de 2 átomos desse elemento químico. Eu não tenho O2, então eu tenho 2 átomos de oxigênio. Eu tenho molécula? Tenho. O2 é uma molécula porque eu tenho a união de 2 átomos. Molécula é quando eu tenho 2 ou mais átomos. Pra gente viver a vida agora. CO3. Compliquei um pouquinho. Quantos elementos químicos eu tenho? Quantos átomos eu tenho? Carol, mas isso é muito fácil, isso eu já sei. Tudo bem, mas isso aqui vai te ajudar muito. Eu acabei de dizer pra você, caiu na UERJ, por exemplo. Tá? Eu preciso revisar isso. O que eu tenho aqui? Eu tenho o elemento químico cálcio, só tem o C maiúsculo, o A não é maiúsculo. Então, eu tenho o elemento químico cálcio, o elemento químico carbono e o elemento químico oxigênio. Então, eu tenho 3 elementos químicos, cálcio, carbono e oxigênio. Quantos átomos, Carol? Eu tenho um átomo de cálcio mais um átomo de carbono. Cuidado! Esse 3 só está multiplicando o O, mais 3 átomos de oxigênio. Então, eu tenho 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Eu tenho 5 átomos. Fechado? Aí, ó, eu tenho aqui agora, pra gente mudar de assunto, quantos átomos e quantos elementos químicos? Primeira coisa, eu só tenho 3 elementos químicos também. Por quê? É que é elemento químico, tá? Eu tenho o Mg, M maiúsculo aí, um elemento químico só, o O e o H. Então, eu tenho 1, 2, 3, 3 elementos químicos. Quantos átomos? Tá vendo parênteses? Tudo que eu tiver dentro do parênteses, eu tenho multiplicado o númerozinho de fora. Eu não multiplico o que está fora do parênteses. Então, eu tenho aqui, ó, um magnésio, um Mg, mais 2 átomos de oxigênio, mais 2 átomos de hidrogênio. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A mesma coisa de cima, mas eu queria trazer para você o exemplo
do parênteses. Fechado? Para fechar de verdade, PB. Eu tenho quantos elementos e quantos átomos? Eu tenho apenas um elemento químico. Eu só tenho uma letra maiúscula, que é o P. Quantos átomos? Um átomo também. Eu não tenho multiplicado por nada. Me responde uma coisa. Isso aqui é uma molécula? É. Tenho mais de 2 átomos. É molécula. Isso aqui é molécula? Sim. Eu tenho mais de 2 átomos. Isso aqui também é uma molécula. Isso aqui é uma molécula? PB é uma molécula? Não. Eu não tenho mais de um átomo. Então, eu classifico isso apenas como um elemento químico. Não é uma molécula. Falei a parte principal para você. Eu queria que você tirasse um printão de lá, por favor. E aí, a gente continua. Então, até agora, a gente falou de algumas coisas. A gente falou que a química estuda a matéria e suas transformações. Que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. E essa matéria é constituída por uma menor parte, que a gente denominou de átomo. Essa menor parte, denominada átomo, ela também vai ter outras denominações. Eu posso dizer que um conjunto de átomos iguais é chamado de elemento químico. Que a união de 2 ou mais átomos é chamado de molécula. Beleza? Então, a gente denominou, a gente conseguiu identificar o que é isso. E agora a gente vai para a segunda parte da aula, que são os estados físicos da matéria. Mas antes disso, não, Jennifer. A Jennifer me perguntou aqui, ó. Então, o OH, Jennifer, são 2 elementos químicos, o O e o H. Então, na verdade, eu tenho 3, o Mg, o O e o H, 3 elementos químicos. Quantos átomos? O Mg é um só, um átomo. O oxigênio e o hidrogênio estão sendo multiplicados pelo número que está aqui fora. Então, na verdade, eu tenho 2 de O e 2 de H. Por isso, eu tenho 5 átomos. Tá bom, Jennifer? Não, Aleph, a partir de 2 átomos. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 átomos só. Já é considerado molécula. Então, molécula é a união de 2 ou mais átomos. Fechadaço? Fechadaço. Agora, Luiz, cuidado. Não é molecular, é diferente. Molécula é uma coisa, molecular é outra, tá bom? Agora, vamos conversar sobre estados físicos da matéria. Quando eu pergunto para você assim, as coisas que a gente tem na vida, elas podem ser representadas pra gente de 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. É isso que a gente vai estudar agora. Existe um quarto que você já escutou um babadeiro aí dizendo que é o plasma. Mas para existir o plasma precisa ter uma temperatura muito alta. A gente não estuda para os vestibulares aí as classificações, as características do plasma. A gente vai estudar o sólido, o líquido e o gasoso, que é muito, muito, muito importante para você. Tirou o printão, não tirou? Então eu vou apagar, tá? Agora, nós vamos entender o porquê que as coisas existem no estado sólido, líquido e gasoso. Isso aqui é legal, porque quando você chegar lá na frente com o Alan e falar sobre propriedades dos compostos orgânicos, por exemplo, e você for falar de dipolo, até comigo mesmo, de dipolo induzindo, dipolo induzido, ligação de hidrogênio e tal, nós vamos lembrar dessa aula. Então, para tudo que você está fazendo. Pode continuar anotando, na verdade, as coisas, mas para aí, olha para mim, para de mexer no celular. Aí, olha para cá, por favor. Os estados físicos da matéria são 3. E para a gente entender a organização, a gente vai fingir
que as moléculas são bolinhas, tá? A gente vai fingir que os átomos são bolinhas, a gente vai fingir que é bolinha. Só para você entender. Eu tenho o sólido, o líquido e o gasoso. Mas vai que esse negócio imenso, meu dia ficou horroroso aqui. Porque eu vou escrever umas coisas em cima disso aqui que tá no seu slide, fica tranquilo, teu material tem isso. Mas é porque eu quero escrever umas coisas bonitinhas aqui. Carol, o porquê que existe coisas no estado sólido? Minha caneta é sólida, a mesa que você está sentada é sólida, existem coisas sólidas. Sabe o que é? No sólido, as minhas moléculas, ou átomos, ou elementos químicos, eles estão assim, grudadinhos um no outro. A gente vai chamar essa ligação aqui, ó, esse encostado aqui de uma molécula para outra, esse encostado aqui, de ligações ou interações intermoleculares. É uma molécula encostada na outra. Quando eu tenho as minhas moléculas encostadas desse jeito bonitinho, não sei o quê, uma na outra, eu tenho o estado sólido. No estado sólido, volume e forma são definidos. Tô dizendo agora, V é volume e F é forma, tá? Se eu falo para você que dentro que essa garrafa é um sólido, né? A garrafa é um sólido. Ela tem um volume de 510 ml. Só cabe 510. É definido. Se eu jogo 1 litro aqui, vai sair para fora. Então, o volume é definido e a forma também de um sólido. Essa garrafa tem esse formato. Como é que você passa do sólido para o líquido? Eu quero sair do sólido e vou para o líquido. O que eu preciso dar? Pensa lá no gelo da água lá que você tirou do... Tirei da água, coloquei aqui. Tirei do congelador o gelo, água, coloquei aqui fora. Por que ele derrete? Por que ele vira líquido? Porque eu dei calor. Então, eu sei que a passagem do sólido para o líquido só acontece se eu der calor. Sabe o que acontece? Eu desligo o ar-condicionado aqui, desligo. Vai começar a ficar quente. A gente começa a se agitar. Vou prender o cabelo. Não é porque tá difícil, porque tá calor. Vou prender o cabelo. O Renan vai tirar o casaco. A galera vai começar a ficar mais agitado. O calor, a energia, aumenta o grau de agitação. Então, eu agitei, até o momento que elas, plum, se afastam. Então, as minhas moléculas, elas saem desse jeito para esse jeito aqui, ó. Exemplo. Elas ficam mais afastadas. E aí, lembra que quando a gente aprende lá a ligação de hidrogênio, de polo, de polo induzido e tal, quer dizer que quanto mais forte essas moléculas estiverem grudadas umas nas outras, mais calor eu vou ter que dar. Eu tenho que dar mais calor para separá-las, né? Então, eu penso que aqui você já está aprendendo matéria lá na frente. Se você entendeu que o sólido é tudo agarradinho e que eu preciso dar calor para separar, para mudar para o estado líquido, se essa força aqui estiver muito, muito forte, grudada, eu vou ter que dar muito calor. Então, quanto mais forte a força intermolecular ou a ligação intermolecular, mais calor, maior o ponto de fusão, maior o ponto de ebulição. E aí eu já chamo essa passagem de fusão. Quando eu passo do sólido para o líquido, eu tenho fusão. Agora, a minha forma não é definida, o líquido pega a forma do recipiente que ele está, mas o meu volume é definido. Eu sei quando eu tenho 1 litro de alguma coisa, eu sei quando eu tenho 500 ml de alguma coisa. O volume é definido, a forma não é definida. O líquido vai pegar a forma do local que ele é colocado. Carol, como é que eu passo agora do líquido para o gás? Vai, responde para mim. Eu também dou mais... Opa, não é aqui. Eu também tenho que dar calor. Você não aquece a água na chaleira para você ferver a água, para você passar para o estado gasoso? Então, eu tenho que dar calor.
Adivinha só, agora as minhas moléculas se desprendem por total, por completo. No meu gás, eu não tem nem volume e nem forma definidos. O gás ocupa o espaço inteiro que ele for colocado, ele não tem forma, não tem volume, nada definido. As minhas moléculas agora, elas estão soltas. Eu rompi as minhas ligações intermoleculares em um processo que eu vou denominar, existem 3, existem vários, na verdade. Vaporização, calefação, ebulição, um monte de coisa. A gente, para o Enem e para a maioria dos vestibulares, a gente classifica como ebulição, tá? Ebulição é o mais conhecido. E a volta, Carol? E se eu quero voltar do gasoso para o líquido? A gente tem que tirar o calor. Se eu dou o calor para ir para o gasoso, para voltar para o líquido, eu tiro o calor em um processo que a gente chama de condensação ou liquefação. Aqui é a mesma coisa. Para eu sair do líquido e ir para o sólido, eu também tiro o calor. Solidificação. Caiu na FUVEST uma pergunta que era a seguinte: a energia recebida do sólido para o líquido, ela tem que ser igual ao quê? A perdida do líquido para o sólido. O processo de ida e o processo de volta tem o mesmo valor numérico, tá? Só que, é claro, num processo tem que dar esse calor, no processo de volta eu perco esse calor. Só para você lembrar, só para você memorizar, para você anotar aí. Quando eu dou o calor, eu chamo o processo de endotérmico. Quando eu tiro o calor, eu chamo de exotérmico. Ó, só para você não esquecer. Endo, as moléculas estão absorvendo. Eu estou dando calor para as moléculas estão absorvendo. Eu chamo de processo endotérmico. Quando essas minhas moléculas soltam o calor, elas estão colocando para fora, externo. Eu chamo de exotérmico. Tira um printão do quadro, por favor. Emerson, nós vamos falar sobre difusão e efusão dos gases na aula de gases, beleza? Só para a gente não confundir as coisas aqui. Não, Nadine, a condensação e a liquefação são processos parecidos, só que a gente separa-os em nomes diferentes, porque um tem só a mudança de temperatura, que é a condensação, e a liquefação, geralmente, você também mexe nos processos de pressão, tá? Então, a liquefação acontece com a mudança de temperatura e pressão, e a condensação só de temperatura. Ah, falta uma coisa aqui. E quando eu passo direto do sólido para o gás? A gente chama de sublimação. A bolinha de naftalina. Quem já viu naftalina, aquela bolinha que parece mentos, não é mentos? Para evitar mofo e tal, minha avó botava muito na roupa de cama, né? Para evitar mofo. A sublimação, eu tenho a bolinha de naftalina passando direto do sólido para o gás. É a mesma coisa do gelo seco, tá bom? Tira um printão. Ah, Carol! E a ressublimação é o contrário, é do gasoso para o sólido. Mas os vestibulares, eles acabam chamando de sublimação os dois. Tanto do sólido para o gás, quanto do gás para o sólido. Fechado? Agora sim, tira um print. Não, Yuki, eu amarrei o cabelo, meu cabelo tá me incomodando, mas não vai ficar difícil. Tirou? Vou apagar. Agora, a gente chega na última aula a última aula da prova é ótima. A última parte da aula, que é, vamos resumir. Você aprendeu o que é química. Química estuda a matéria,
Matéria, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Você sabe aí o que é átomo, molécula, elemento químico já. E agora, você acabou de ver os estados físicos da matéria. Lembra que vai fazer relação lá na frente, quando você falar de dipolo, dipolo induzido, ligação de hidrogênio. Lembra que no sólido as duas moléculas elas estão muito grudadinhas. Dei calor, separou um cadinho. Dei mais calor ainda, separou pra caramba. Gasoso. Se essas mesmas moléculas elas estão grudadas, por exemplo, com uma ligação de hidrogênio, você vai aprender lá na frente, eu vou precisar naturalmente dar mais calor para elas que elas se separem. E aí, se elas estivessem ligadas como dipolo induzido, eu não preciso dar tanto calor, porque a força é mais fraca. Então, eu dou um pouquinho de calor, elas já se separam. Fechado? Agora, nós vamos chegar numa parte muito legal, que é a classificação da matéria. Essa classificação é importantíssimo. Tudo que a gente está falando hoje é muito importante para aqui para frente. A matéria, ela se classifica em duas coisas. Ou em substância pura, ou mistura. O que é substância pura, Carol? Substância pura é quando eu tenho apenas um tipo de molécula. Quando eu tenho uma coisa pura mesmo. Quando eu tenho apenas aquela substância, aquela molécula, aquilo ali. A mistura é quando eu tenho dois ou mais tipos de moléculas. Vai ficar mais fácil quando eu fizer esse exemplo aqui, ó. Imagina que num pote eu tenha só CO2. CO2, 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 CO2. Cuidado que tipo não é quantidade. Quantos tipos de moléculas eu tenho ali? Um só. O CO2 é igual a CO2, que é igual a CO2, que é igual a CO2, que é igual a CO2. Eu tenho apenas um tipo de molécula. O que eu tenho ali dentro é uma substância pura. Agora, se eu faço isso aqui e falo que tenho CO2, O2, N2, Cl2, o que for. Se eu tiver dois tipos de moléculas diferentes, eu já tenho uma mistura. CO2, O2, N2, Cl2, estão muito diferentes. Ali dentro eu tenho uma mistura. Preste atenção. Por que isso é importante? Porque eu quero que você entenda que a substância pura, ela vai ter as características dela. Por isso que é pura. Você vai saber o ponto de fusão, o ponto de ebulição, densidade, etc., da substância pura. Quando tu tem uma mistura, você concorda que eu vou ter uma mistura de características? E aí eu vou formar uma característica exclusiva para aquela mistura. Por isso que você precisa aprender a diferença. Agora, eu vou mostrar uma outra coisa aqui para você. O que o O2 é, por favor? O que aquele pote tem? Você concorda comigo que eu tenho apenas um tipo de molécula, que é o O2? O2, 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 O2. Essa molécula é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Isso aqui também é uma substância pura. Qual é a diferença disso aqui para isso aqui? É que aí você pega a molécula para tu olhar. Pega a molécula para tu olhar. Essa molécula tem mais de um elemento químico. Por isso que eu começo a aula te dizendo o que é elemento químico. Essa molécula tem dois elementos químicos, o C e o O. Então, essa substância pura,
ainda tem uma subclassificação, que a gente chama de substância pura composta, que é quando eu tenho mais de um elemento químico. Quando eu venho para cá, a molécula que forma a substância pura só tem um elemento químico, que é o O. Então, essa substância pura é uma substância pura simples, que é quando eu tenho apenas um elemento químico. Então, o O2 é uma substância pura simples, porque na substância pura, a molécula que faz parte dela só tem um elemento químico, tá? A Raíssa me perguntou, NaCl é uma substância pura? Se eu tiver, Raíssa, dentro do meu pote só NaCl, sim. Eu só tenho um tipo de molécula, NaCl, 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 NaCl. Um tipo de molécula só. Então, eu tenho, sim, uma substância pura. Aí você me responde agora, Raíssa. É uma substância pura, só tem um tipo de molécula. Simples ou composta? Aí você tira a molécula dali de dentro. NaCl. Quantos elementos químicos o NaCl tem? 2. Então, é uma substância pura composta. Fechado, Raíssa? Fechado, galera? Se eu tivesse só o Cl, que eu tô vendo ali a galera falar, seria substância pura, simples. Fechado? Beleza, tá aqui. Aí agora, eu quero subclassificar a mistura. Aqui, eu tenho ar atmosférico, eu tenho gás, aqui. Aqui, eu vou ter água e óleo. Você sabe que água e óleo formam mais de uma fase. Carol, o que é fase? É aquilo que a gente vê, tá? O que é fase? São quantas coisas a gente vê. No ar atmosférico, nesse conjunto de gases aqui, eu não vejo mais de uma fase, eu só vejo uma, o ar. Eu classifico, então, quando eu tenho apenas uma fase de mistura homogênea. Agora, a água e o óleo. Você está vendo quantas fases? Você está vendo a água e você está vendo o óleo. Você está vendo quantas fases? 2. Então, quando eu tenho mais de uma fase, vou escrever melhor. 2 ou mais fases, eu tenho o que eu chamo de mistura heterogênea. Classificamos. Então, vou te perguntar de novo. Água e álcool. Se eu fiz lá uma mistura para limpar minha casa, joguei água e álcool. Se eu não te conto o que eu joguei, você vai olhar para aquela mistura e você vai ver uma coisa transparente. Você vai achar que só tem água ou que só tem álcool. Eu formo ali uma mistura, porque eu tenho mais de uma molécula. Eu tenho água e tenho álcool. Eu tenho mais de uma molécula, eu tenho 2 substâncias juntas. Eu tenho uma mistura. E eu tenho uma mistura que eu chamo de mistura homogênea, porque eu tô vendo mais de uma fase. Fechado? Fechado, fechado, fechado. Agora, tira um printão. Rapidinho. E se eu coloco aqui para você o seguinte: água líquida e gelo. Primeira coisa, eu tenho mais de uma molécula. Pensa que é água destilada, tá? Que é água que só tem água. A água que você bebe não é substância pura, é potável.
Mas a água que você bebe é uma mistura, tem sais minerais ali dentro, e mais do que a água, mas vamos pensar que ali é só água, tudo bem? A água e o gelo é a mesma substância, tá? A água e gelo é a mesma substância, então eu tenho uma substância ali, uma só, não é uma mistura. Mas eu tô vendo duas coisas. Eu tô vendo duas fases. O que eu faço? Eu classifico quando eu tenho a mesma substância em fases diferentes de sistema. Então, eu tenho a mesma substância em fases, mais de uma fase. Então, eu tenho ali um sistema heterogêneo, que é quando eu tenho a mesma substância em fases diferentes. Tira printão. Aí a Carol tá me perguntando ali, alguém tá me perguntando, Carol, e o leite e o sangue? O leite e o sangue são misturas, tá? São misturas heterogêneas, porque por mais que a gente olhe e ache que não tem mais de uma fase, tem. A gordura do leite não se solubiliza com a água que tem no leite. Então, eu vejo, se você pegar o microscópio e colocar ali, você vai conseguir ver que tem mais uma fase. Isso também acontece com o sangue. Então, o leite e o sangue é uma mistura, são misturas, tem mais de uma coisa ali, e são misturas heterogêneas. Fechada? Tira um print, que eu quero mostrar uma coisa muito rápida para vocês, pra gente encerrar a aula. Foi? Aí, você lembra que eu te disse que substância pura tem características próprias delas, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição e tal. Pra gente fechar, eu só quero te mostrar o gráfico de uma substância pura. A FUVEST gosta muito de falar de gráfico, né? O gráfico de aquecimento, ou seja, tempo por temperatura. O gráfico de aquecimento de uma substância pura, a mudança de estado físico é constante. É numa temperatura bonitinha, constante. Então, aqui, ó, tá meio torto, mas o que eu quero te dizer é que o meu ponto de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, tá constante. Tá vendo que tá retinho? É numa temperatura constante. A minha passagem do líquido para o gás, que é o que a gente chama de ponto de ebulição, também tá constante. É numa temperatura bonitinha. Então, todas as vezes que você vê esses patamares assim, constantes, essas mudanças de estados físicos constantes, você já sabe que é substância pura. Quando eu falo do gráfico de uma mistura, lembra que eu falei para você que quando eu tenho uma mistura, eu tenho várias substâncias diferentes ali, né? Se eu tenho várias substâncias diferentes, eu não consigo ter exatamente o mesmo ponto de fusão para todo mundo. Então, o meu gráfico de mudança de estado físico não apresenta o ponto de fusão nem o ponto de ebulição constante. Ele é variável. Ele é o que a gente chama de delta T, né? E aqui, delta T. É no intervalo de temperatura, porque não é constante, é variável. Tá? Eu só quero te mostrar para caso apareça em alguma prova para você reconhecer se é substância pura, mistura, através de gráfico. Tá bonitinho aí para você. Galera, tira um printão, por favor, e vem aqui. Eu tô vendo a galera falar ali. Carol, e a mistura azeotrópica e a mistura eutética? A gente não vai falar sobre isso aqui, mas você pode dar uma olhada. A eutética é uma mistura específica com porcentagens de substâncias específicas que vai ter o ponto de fusão constante, mas de ebulição variável. A mistura azeotrópica também tem que ter quantidade certinha, bonitinha, porcentagem e tal. E aí, ao invés de ter o fusão constante, vai ter
ebulição constante e fusão variável. Mas relaxa, tem muitos anos que eu não vejo eutética e exotrópica caírem, tá? Pra gente fechar, quando a gente tem gelo, água e areia. Não, já não é mais sistema, é mistura, tem areia, tem outra substância. Eu tô vendo a água, eu tô vendo o gelo e tô vendo a areia. Eu tenho 3 fases, mistura. Mas por que mistura? Água e gelo é a mesma substância, ok, uma. Mas a areia é outra, 2. Quando eu tenho mais de uma molécula, eu tenho uma mistura. Então, eu tenho aqui, no caso da água, do gelo e com a areia, uma mistura heterogênea. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando da gente, das aulas, da plataforma. Eu tenho certeza que vai dar certo. Essa matéria é uma matéria muito importante. Façam todos os exercícios, assistam às aulas de exercícios, participem do Google Meet. É muito importante para quem tem o plano que tem o Google Meet, né? Eu te espero na próxima quarta, uma excelente semana. Um beijo e até lá. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.